Então, gente, boa tarde, quase boa tarde, né, nesse dia ensolarado, nessa quase tarde de quarta-feira. A gente está discutindo, então vem algumas pessoas discutir um pouco sobre agroecologia. Acho que é super importante até para a questão de uma qualidade de vida melhor, né, para o território que a gente mora aqui na Maré. E eu acho que trazer pessoas que entendem muito do que fazem, e trazer essas experiências para compartilhar um pouco do que a gente pode estar trocando, né, as informações, para a gente é super importante esse evento estar acontecendo, e principalmente num espaço de resistência igual esse que é o museu. Né? E para a gente falar de desafios agroecológicos, né, em territórios urbanos, a gente acabou convidando pessoas da área, né, a Marcela Felipe, que é do Verdejar, né, a Rede Carioca de Agricultura Urbana, da, alô, som, da CAL, Articulação Agroecologia do Rio de Janeiro, a AERJ, né? A ARJ. O Paulo Mesquita, né, do Quilombo Cafundá, Astrogilda, a Alessandra, que é do GT Hortas, assim como eu também faço parte do GT Hortas, do coletivo Minhocas Urbanas. Esse coletivo foi constituído a partir do que o último acabou falando, né? E aí eu acho que a gente está aqui para ouvir vocês, né? Para contar um pouco das experiências, de como a gente pode estar somando e tentando trocar essas informações, tanto com quem veio e com a gente mesmo, que para mim especificamente é uma parada muito nova, porque eu sou da área de comunicação, né? Então, tá nessa perspectiva de trabalhar com agroecologia, trabalhar com horta, trabalhar com essa coisa nova, para mim, é fundamental. Nova que, na verdade, é antiga, né? Mas para a gente aqui no território urbano, é fundamental que a gente consiga, principalmente em espaços como favela, da gente poder multiplicar isso para que as pessoas consigam, de alguma forma, ter um espaço arborizado em suas lajes, né? Que é um espaço que não deixa de ser uma como é que eu posso falar? Um outro cômodo na nossa casa, além da rua, né? Que a rua também a gente usa como uma extensão de casa. Então, vou passar a palavra para a Marcele, depois eu passo a palavra para o Paulo e, consequentemente, para a Alessandra. Boa tarde. Boa tarde, eu sou a Marcele, componho a instituição Verdejar Socioambiental, que atua desde 1997 na Serra da Misericórdia, que é esse maciço que a gente tem aqui, de último fragmento de área verde na Zona Norte. E o Verdejar inicia, em 97, a partir de ação comunitária, né, de moradores que deslumbravam aquela área verde sendo seus quintais e, ao mesmo tempo, também viam um grande confronto com uma grande mineradora que, a cada dia, explora aquela serra, né, que é o pulmão da Zona Norte, vamos dizer assim. Então, essas ações começam com esse objetivo mesmo, de primeiramente, dar esse olhar que existe, essa área verde, esse patrimônio ambiental, e que é de direito dos moradores da favela que ali habitam, né, ter esse acesso às águas, né, nascentes da Serra da Misericórdia, a toda aquela agrobiodiversidade que ali existe. E, quando começa, estava numa grande época de invasão, né, dos grileiros, de demarcações de áreas verdes na serra. E o Verdejar, em vez de construir muros para ser um ecolimite, constrói uma área de integração comunitária, que é uma horta comunitária. E assim começa o trabalho do Verdejar, com uma horta sendo esse ecolimite, essa área de integração da favela com o seu quintal, que é a Serra da Misericórdia. E aí, a partir das experiências, né, muito mais da forma de estar ali, muito pouco sem conhecimento sobre a agroecologia, o Verdejar começa a buscar fora, né, do território, a partir das instituições, universidades, de que forma se qualificaria aquela área verde ali para ser um polo de produção mesmo comunitário, onde as pessoas pudessem não só estar tirando alimentos, mas também terem aquele momento de paz, tranquilidade, porque lidar com a natureza traz isso também, né, esse conforto espiritual, esse conforto
essa questão de juntar as pessoas para cozinhar, para poder fazer alguma atividade. E aí a gente conhece a agroecologia só em 2005, mas eu posso afirmar que Velejá já faz agroecologia desde quando nasce, né? Que a agroecologia também foi vamos dizer assim, um nome em disputa, porque, na verdade, é a agricultura ecológica, que vai contraponto a essa outra forma do agronegócio, né? Que é aquilo que o Timo falou, que são as áreas verdes que não nos beneficia. Então, o Verdejar, a partir dessas articulações, conhece a articulação de agroecologia do Rio de Janeiro, onde começam a participar dos seus encontros, porque a ARGE, que é a Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, ela tem como esse principal... Licença, gente, esse aqui é o Rudá Cairé, meu filho, ele vai participar, porque ele adora ficar perto. E nesse momento que a gente começa a conhecer as técnicas agroecológicas, as técnicas agroflorestais, porque o Verdejar, ele está, a partir da luta do Verdejar, a Serra da Misericórdia conseguiu ser reconhecida como uma APARU, que é uma área de preservação e recuperação urbana. E muitos desafios, né? Conseguir pensar uma produção numa área de preservação. Então, por isso que a gente diz que a agroecologia ela disputa a terra também. Disputa a terra agroecológica, porque quem está nos maciços, nas grandes áreas de preservação, onde há agricultura ecológica, que não é visibilizada, muito pelo contrário, muitas das vezes são até ameaçados os grandes cuidadores das florestas. Então, a agrofloresta vem, acho que muito também a fortalecer a questão de se preservar a área verde, mas também produzindo alimento, trazendo de volta a nossa Mata Atlântica. Então, a partir dessas experiências com a articulação de agroecologia, que realiza muitos encontros e realiza muitas sistematizações de experiências e mapeamento dessas, justamente para dar essa visibilidade que existe agricultura no estado do Rio de Janeiro e que existe agricultura nas periferias e na favela. E que essa agricultura é muito marginalizada e, porém, não se pensa no grande potencial que uma agricultura na cidade pode ter. Porque, quando a gente produz alimento na própria cidade, a gente está evitando tantos danos, porque a alimentação, a maior alimentação que nós temos no estado vem de fora. Então, aí a gente já está gastando com o transporte, com isso a gente está fazendo o quê? Contribuindo para o aquecimento global, porque é transporte, gás carbono. Então, quando a gente produz alimento localmente, a gente tem várias potências aí. Primeiro é estar pegando, porque muitas pessoas que vêm para a favela, elas são imigrantes, a maioria são agricultoras e trazem com elas as suas sementes, os seus saberes sobre a floresta. Então, quando a gente caminha pela Serra da Misericórdia, a gente encontra vários pontos de agricultura, que são pessoas que vêm trazendo os seus saberes e as suas práticas. E isso fortalece a soberania alimentar local. Porque se eu produzo alimento dentro da favela, e a favela ali se alimenta dela, e, para além disso, todos os dejetos orgânicos que a comunidade botaria no lixo, que muitas das vezes é o que atrai o rato, que atrai as doenças, se transforma em adubo. Então, assim, é um agroecossistema de muita potência. Então, quando a gente pensa em desafios, o primeiro desafio está aí posto para a gente, que é a violência. O Verdejar ficou sem poder trabalhar nas áreas verdes, nas trilhas, na horta, durante 2 anos, por causa do enfrentamento aí pela guerra ao tráfico, né, pela guerra às drogas, vamos dizer assim. Então, se perde tanto localmente, quanto também... Porque a Serra da Misericórdia, a gente pode dizer que ela é do Rio de Janeiro, é do estado todo. Então, quando a gente pensa a soberania alimentar na favela, primeiramente é isso, reconhecer os saberes e as práticas que ali estão. Segundo, é dar essa acessibilidade a esses conhecimentos, a esse alimento saudável, agroecológico, que, além de tudo, é cultivado com muito amor, porque as sementes vêm sementes que têm história, né, que são as sementes crioulas. E o Verdejar ele também pensa não só a agroecologia no ponto agrícola, né, agroecológico, do plantio, mas também na sua parte social, a partir de projetos... Porque nós somos voluntários também, né? Nosso trabalho é militância. A gente, agora que conseguiu concorrer a um edital público pronto de cultura, que a gente está trabalhando com jovens mulheres, justamente isso, essa linguagem da agroecologia transferida ou traduzida para o audiovisual, para o teatro, para ser forma de comunicar na favela, porque muitas pessoas nem sobem, nem têm medo de subir na mata, acham que ali, não, ali é perigoso, e muitas vezes, assim,
não sabem nem do nosso trabalho e moram ali. Então, a gente achou que uma grande forma de poder estar comunicando, de estar enfrentando esse desafio da invisibilidade da agroecologia na favela, é conseguir comunicar de outras formas. Então, a gente produziu já vídeos, peças de teatro, com esse foco de, primeiro, tentar trazer a juventude, porque nem todo jovem se identifica com o plantio, e também trabalhar com as mulheres a questão da cozinha agroecológica, né, que são os saberes, né, das alimentícias que quase ninguém conhece, que nasce aí no quintal da gente, que com certeza nossas ancestrais utilizavam, matavam a fome das famílias com essas plantas e que elas perderam valor e elas são nossa potência, são as nossas matas, são nossos alimentos nativos. Então, a gente vem resgatando também esses saberes das chamadas hoje punk, né, que é as alimentícias não convencionais, que a gente sempre trabalhou nela como uma agricultura não convencional, né, que as pessoas não conhecem, mas que já é utilizada há muito tempo. E dentro desse universo nasce a Rede Carioca de Agricultura Urbana, que é o que vem fortalecer diretamente o trabalho do Verdejar. Porque, a partir da Rede Carioca de Agricultura Urbana, se houve esse grande reconhecimento dessas agriculturas que estavam em quintais, na janela, na laje da favela, nas áreas de preservação ambiental. Então, a Rede CAU conseguiu fazer a junta dessas agricultoras e agricultores para poder fazer um enfrentamento político, sim, pela luta pela agricultura na cidade. E muitos avanços vêm sendo conquistados. E um deles, eu posso dizer que o Verdejar, né, porque foi certificado, uma horta na comunidade da favela, certificado pela Associação Brasileira de Orgânicos, a partir do Sistema Participativo de Garantia, o SPG. Então, conseguiu empoderar, vamos dizer assim, uma agricultura, uma horta comunitária da favela, deslumbrando possibilidades de moradores até gerarem renda. Porque você podendo dar segurança, porque os moradores ali conhecem nosso trabalho, veem que nosso trabalho é orgânico, mas quando você consegue mostrar isso de forma, essa certificação, que é muito importante, e que a Rede CAU tem conseguido conquistar com vários quintais no estado do Rio, é legitimar, sim, que a agricultura urbana ela é a ponte da soberania alimentar da cidade. Porque nossa agricultura é da agricultura familiar, mas quando a gente se produz localmente, quando se empodera os locais, os territórios que produzem alimento, isso é fantástico. E, dentro disso, a gente também trabalha a questão da gestão ambiental, porque a gente acredita que o primeiro ambiente que a gente tem que cuidar é o ambiente do nosso corpo, né? A partir dele, quando a gente cuida, a gente consegue cuidar do ambiente da nossa casa, da nossa comunidade, e aí assim vai. Então, quando a gente pensa a gestão ambiental residencial, é pensar a casa da família, porque na favela o saneamento não há. Na favela vocês sabem, a maioria daqui é da favela. Então, a gente tem tentado, a partir de tecnologias alternativas de baixo custo, instalar a captação de água da chuva, fazer aquecedor solar de baixo custo, umas bacias de evapotranspiração para poder o esgoto das casas da comunidade não chegam na Baía da Guanabara, tão sofrida, tão doente. Então, pensando nessas tecnologias, a gente chama até de um projeto que não é um projeto, é um programa que é nosso sonho, que é o Ecofavela. É pensar a favela um espaço agroecológico de permacultura e bioconstrução. Porque na favela, o que mais não chega lá, não chega água, não chega saneamento básico. Então, de que forma que a gente constrói uma comunidade autônoma, que consegue pensar a partir de si mesmo, dos trabalhos comunitários, do coletivo, a fazer essa gestão, seja dos resíduos, seja de como que eu vou conseguir água para tomar banho, para regar minhas próprias plantas ou para me lavar uma roupa, né? Eu não tenho um banheiro, como é que eu posso utilizar um banheiro seco, que depois aquilo ali eu vou fortalecer para plantar mais árvores na comunidade. Então, é esse universo da agroecologia que trabalha a alimentação, que trabalha o social, as relações, que trabalha o bem-estar da família, o bem-estar pessoal das pessoas, cuidando desse primeiro ambiente, que é o nosso corpo. E o desafio, pensando que primeiramente, é dar direitos, né? Porque o que a gente mais vive é a exceção de direitos dentro da favela. Então, você não poder ter direito de brincar, você não ter direito de tomar um banho, né? Lavar uma roupa, isso é um problema que o governo, talvez o Estado, tinha que estar investindo. Mas eu acho que aí nascem esses projetos sociais, as ONGs, que é isso, nasce da base, nasce do poder comunitário mesmo,
de poder mostrar na prática, porque a favela de prática agroecológica tem muito. Podem nem saber que é esse nome, mas tem muito. Então, é a partir da base desse território agroecológico da favela que eu acho que floresce muito a questão da soberania alimentar do nosso Estado, porque, se for ver, Rio de Janeiro todo é uma favela, todo é um quilombo, e vamos dizer, é um quilombo, é uma favela, e também é um grande tribo indígena, né? Porque a gente está aí na resistência, mostrando que a agroecologia é assim, é vida, é solução para um monte de problemas que parecem inviável, mas que a gente está plantando aí na terra, quebrando asfalto para plantar árvore e comida. É, mais ou menos isso, depois a gente conversa mais. Obrigada. Vamos mandar mais um pouco em função do sol. Até nisso a gente anda, de acordo com o sol, pô, igual uma planta. Só que a gente está fugindo dele. Bem, eu fiquei anotando algumas coisas que você falou. Bem, deixa eu só pegar esse papel aqui, põe aqui na barriguinha. Agora dá. Tem uma parte da questão da alimentação que eu também tenho que me preocupar com isso, porque olha o peso do garoto. Não, então, aí você falou muito dessa questão de unir pessoas, né? A gente tem feito muito isso quando a gente vai fazer algum tipo de mutirão. A gente tem um espaço verde, que é a Mata do Peru, que é o Parque Ecológico da Maré. A gente tem visto muito também que a Maré ela tem algumas árvores e tem outras árvores que estão sendo retiradas. E isso também, eu acho que é uma falta também de uma conscientização maior para a gente poder ter uma possibilidade melhor de viver de uma forma mais sadia, né? Quando você fala também da questão que não chega às políticas públicas dentro da favela, e, de fato, essa questão desse genocídio que acontece em função dessa maldita guerra às drogas, é isso, né? A gente esquece também o outro lado, que é a luta também pela qualidade de vida através da alimentação. E aí, a gente vem... quando você fala assim, pô, as pessoas podem não saber que estão trabalhando com a agroecologia, e fazem isso de mão cheia, né? Eu lembro que tem um senhor que ele vende cuscuz, o seu Manuel, e ele pega um monte ele pega várias folhas de diversas plantas tal, e faz xaropes para dar para as pessoas. Né? Então, isso vem lá do Nordeste, quando ele vem para cá. Meus pais também vieram nessa... E muitos daqui já sabem trabalhar com essa questão também das plantas, né? E para a gente, no inconsciente da gente, a gente até tem isso no nosso inconsciente, mas a gente não tem, de fato, uma coisa que é essa da gente poder estar compartilhando esse conhecimento com quem está chegando agora, que é a juventude. Tem uma galera que estava lá no último mutirão que a gente fez no domingo, que a ideia é sempre ter mais e mais pessoas, porque daqui a pouco aquilo vira moradia. E se virar moradia, acaba uma parte verde que tem na Maré. E assim, é por isso que a gente tem feito muito. A gente criou um GT Hortas para que a gente pudesse, de alguma forma, tá alimentando o conhecimento das pessoas através das mídias sociais, ou da conversa no bar, ou da conversa entre amigos, entre familiares. E pensando nisso, a gente trouxe também o seu Paulo Mesquita, lá do Quilombo Cafundá Astrogilda, para poder falar um pouco da experiência também do trabalho que é feito, para a gente poder estar compartilhando isso com as pessoas que não têm esse tipo de conhecimento, mas que possam passar a ter através das experiências de vivência, como são 21 anos, 22 anos do Verdejar, né? Imagina a quantidade de conhecimento que lá tem. Tu já visitou lá já? Eu não, então eu quero ir. Enfim, com vocês o Paulo Mesquita. Boa tarde a todos. Assim, ouvindo o que ela falou, assim, eu vou começar assim, do meu começo, da minha geração. Eu nasci dentro da roça, né? Tenho 58 anos, então já nasci um agricultor. A necessidade me fez eu viver essa realidade e eu fui criado com a minha avó, com a minha mãe, onde a gente se alimentava com a comida que era um inhame rosa, não sei se vocês conhecem,
que era um inhame que se dava na época para porco, né, para engordar, e a gente descobriu que ele também era suficiente para a gente comer, e a gente passava a viver, então, não só do inhame, mas do frutapão, da batata doce, do aipim, vivia da cultura mesmo. E eu sou da época que não tinha luz em casa, não tinha geladeira, né, logicamente, e a gente adotou uma nascente lá na época que acho que foi lançada a primeira geladeira, que era a Consa, e a gente fazia um suco de limão e botava na chaleira e mergulhava lá, e 11 horas ia lá pegar e estava geladinho. Para a gente era a nossa geladeira, que era a nossa sobrevivência, e eu não morri por isso. E até hoje não gosto muito de água gelada. E aí o que acontece? A gente foi criado com leite de cabra, né? E a escola era a 2 quilômetros de distância, tudo era difícil. O ginásio já passava a ser a uns 10 quilômetros de distância. E a gente foi sobrevivendo com o que a natureza nos oferecia, que era a questão de sobrevivência mesmo. E eu vejo que as pessoas que nos visitavam diziam que a gente morava no fim do mundo. Hoje, com 58 anos, as pessoas visitam o nosso lugar lá hoje, que foi reconhecido o Quilombo, e diz que a gente mora num paraíso. Mas o mesmo paraíso de hoje era o meu fim de mundo ontem. Então, a minha realidade continua a mesma, eu estou lá. Então, hoje o carro vai até a casa, mas antigamente era na caminhada mesmo. Aí, o que acontece? Eu vim a trabalhar na feira na questão de vender a mercadoria, que a gente não era atravessador, a gente era o agricultor vendendo diretamente. E aí, quando você fala na questão da favela, a gente trabalhou nas favelas, onde tinha o consumo era muito grande, vendia muito. E aí, quando a gente chegava às 5 horas da manhã na feira, os primeiros que chegou o agricultor aí, o lavrador, e a gente vendia na fila mesmo. Então, quando dava 1 hora, 2 horas, a gente vendia tudo aquilo. E com o passar do tempo, o agricultor ele foi sendo esmagado e expulso da sua terra, né, na pressão que você não teve acesso à melhoria, né, à documentação de você fazer uma coisa melhor. E aí o que acontece? O agricultor foi se vendo expulso da sua terra. E como a gente veio a criação do parque, onde era a nossa produção, que eram nossas terras, que muita gente acha que a gente era um invasor, e as terras têm título lá, né? Pode até não estar pago o documento em dia, porque não se deu a condições de você pagar. Porque a gente vive num parque que ele é rural, aí agora ele tem uma parte rural e uma parte urbana. Eu não sei se deveria ser. Ou ele é totalmente urbano, porque o valor da terra é maior, ou ele é rural. Como o lado que a gente vive, que é o lado da Barra, frente para a Barra, ele é a área urbana. E o outro lado, que é para o lado de Campo Grande, é rural. Aí tudo bem, como a lei não é feita por mim, eu tenho de engolir, né, esse tipo de sapo, não tem jeito. E a gente vai vendo que o crescimento é inevitável. Ela fala a questão do esgoto, na favela não tem, mas na própria área rural, ele não tem um esgoto, um saneamento que deveria ter, nem a água tem. Até a luz. Hoje a gente tem uma luz de gato, porque a luz não chega até a gente, porque como é um parque, a luz não pode entrar, porque depende de A, B e C. Então, leis que fizeram, que não fui eu que fiz. Até que eu digo que quem faz um projeto, ele tem que sempre se colocar dentro dele, porque é fácil você fazer um projeto, vendo eu morar dentro do projeto, aí é fácil você me retirar dele. Mas quando você está dentro do projeto, você nunca vai querer ser retirado. Você vai ser o quê? Não, vou aqui, vou defender, porque é minha área, eu estou dentro dele. Mas quando você faz um projeto, tira aquela casa, tira aquela que não me pertence. Essa é a realidade do ser humano. O ser humano só pensa no melhor para ele, que não vai levar nada, mas a gente vive, então, a história é o seguinte, a gente vive essa pressão, mesmo sendo uma área rural lá, porque você não tem os caminhos de ter um conhecimento, das pessoas que pudessem te dar um horizonte, ó, você pode melhorar na tua agricultura. Hoje a gente vive, que lá o forte é a banana. Hoje os bananas estão se acabando, por quê? Não tem um acompanhamento e tem as pessoas que têm o conhecimento, mas não se propõem a lhe ajudar. Por quê? Porque o interesse é que a terra sempre tenha maior valor, é mais fácil você vender. Hoje o metro da terra em Vargem Grande deve estar uns R$ 1.200, ou 1.300, ou 1.500. Você compra um lote em Vargem Grande e vai pagar 200 mil, um lote de 100 metros quadrados, 150 mil. Então, a minha terra lá produzindo um alimento que seria um alimento para todos, não tem valor. O alimento não te dá muito retorno. Você fazer uma horta hoje para vender, eu digo na visão do real. Então, é mais fácil eu fatiar
o meu terreno e vendê-lo, porque Vargem Grande, eu fecho o olho e vejo Vargem Grande, era só horta a parte baixa e roça, que era milho, feijão, essas coisas na parte mais alta. Hoje a Baixada não tem mais roça. Agora, como você sobrevive, aonde você prefere botar um concreto do que você botar um quintal com um canteiro de horta. Antigamente todo mundo tinha tua horta no fundo de quintal, na fundo da casa. Hoje as pessoas preferem ter um gramadinho do que você ter um pé de couve, ter lá uma planta, eu fui criado com chá. Você tinha lá pelo menos um capim-limão, tinha lá uma cidreira, você tinha. Hoje a maioria não tem. Então a gente vive uma realidade que o homem só quer ter, mas ter o que é de ruim, o de bom ele está esquecendo. Que o homem não sobrevive sem a água e sem o alimento. Vai chegar um dado momento que esse alimento ele vai ficar na mão de poucos, controlado, mas um alimento envenenado, porque eu já fui em plantação de café, que você vê mais veneno do que um adubo em si. E esse veneno, quem é que consome ele? Somos nós. Então, gente, eu acho que e aí os adultos foram morrendo, e eu vejo que o jovem via na história do próprio pai, né, que não tinha muito futuro, então ninguém quer saber de investir na parte de agricultura. Eu vejo que o jovem não olha para a agricultura porque é um serviço braçal, pesado, mas que é tão valoroso como qualquer outro trabalho. Assim, eu não tenho vergonha de meter a mão na terra e fazer a plantação. Até hoje eu uso a questão manual mesmo, não uso maquinário, até porque a gente não tem acesso a comprar, porque no financiamento, se existe verba, ele não chega até você. Você, agricultor, sabe que existe essa verba, mas ela não chega até você, porque no meio do caminho ela é interrompida por quem, não sei, e também não tem. A gente sempre viveu sem esse direito que deveria ser nosso, que não chega até a gente. E aí, o que acontece? E agora a gente foi reconhecido quilombola, porque a gente nasceu nessa terra, minha avó era negrinha, entendeu? Meu pai faleceu, vai fazer 4 meses, ele nasceu na terra, ele viveu na terra, até morrer. Ele morreu agora, queria ir na roça, eu quero ir na roça lá contigo. Então, você vê que estava no sangue dele. A cidade cresceu tanto que se ele saísse de Vargem Grande para Vargem Pequena, já não conhecia, porque a mudança foi muito grande, é muito condomínio. A rua se ampliou. Aí ela estava falando a questão de derrubar uma árvore. Mas quando se houve a ampliação da rua Bandeirante, Estado dos Bandeirantes, se derrubaram, não foram uma árvore, nem duas, foram milhões de árvores, milhares de árvores pela extensão da rua. Aí você derruba uma árvore no teu quintal, o cara vai te cobrar 10 mil de multa. Mas você derrubou uma árvore, você plantou 20, 30. Então a compensação não existe. Para quem está no poder, ele olha como o cara derruba a mata dele, constrói a casa dele, a mansão dele. Quando você derruba uma árvore no teu quintal, o cara está desmatando, está acabando com a natureza, mas ele não se coloca que ele já fez isso. Então a questão que você estava falando aí, eu acho que é o seguinte, eu falo para minha esposa, olha só, ontem eu até falei assim, a gente tem de fazer a nossa parte, esquece o outro, se ele está errado, você mostra com a coisa certa, que ele vai ter uma hora que ele vai saber que está fazendo um erro. Você não tem de apontar que o outro está errado, você tem de fazer o certo, que é para ele te olhar e se esperar em você. Eu, quando tenho de fazer as coisas, não digo, eu vou fazer a coisa certa, meu irmão. Eu não vou fazer isso porque é errado, então eu faço isso aqui porque o certo é isso. Antigamente eu matava uma cobra, hoje eu já não mato, hoje eu já deixo ela sobreviver. Antigamente eu matava porque era o instinto do ser mesmo de matar. Ela vai morder, vai picar, você vai morrer. Então é melhor matar ela do que você morrer. Mas hoje eu passo, ela entra dentro de casa, eu digo, mexe o pé que não é teu lugar. A gente consegue conviver porque o erro não está nela, está em você morar dentro do mato. O mato é dos bichos. A gente vai morar dentro do mato, o que acontece? Então tem de saber ter uma convivência. Então eu acho que essa questão de tenho de matar, eu aprendi, assim, eu matava passarinho, comia mesmo, era sobrevivência minha. Eu não tenho vergonha de dizer isso para ninguém, não, mas era a minha sobrevivência. Aí, eu vou dizer, a minha história mudou, sabe o quê? Eu li no livro, A Mágica do Saber, se vocês pegarem nele, vai ver que tem uma historinha que diz assim, ó menino sensato, jogue fora a tiradeira, vai a Deus pedir perdão, mostra que tem no peito a joia de um coração, é uma poesia. Aí, mas eu continuei matando passarinho. Aí, um belo dia, eu peguei uma pedra, dei uma pedrada no passarinho, o passarinho deu um mergulho, eu fui, né, mas já que eu derrubei, eu vou capturar para mim comer. Aí, cheguei lá, o passarinho estava no chão, só estava eu, Deus, a natureza, e eu passarinho no chão, arquejando. Aí eu olhei e me lembrei da poesia. Falei, pô, maldade, né? Aí eu peguei ela na mão, levei no rio, molhei ela, joguei para o alto. Eu falei assim, a partir desse dia, nunca mais eu começo esse tipo de besteira. Aí agora, depois de velho cascudo, o cara me deu um passarinho. Aí eu peguei, falei, vou um teste comigo mesmo. Peguei o passarinho, botei na gaiola,
Aí fiquei na sala assim, deitado, e a gaiola lá na fora. Aí eu fiquei olhando. Aí o passarinho pulava para um lado e para o outro. Aí eu estou olhando para ela. Aí eu olhei e aí falei assim, covardia, né? Fui lá, abri a gaiola, segue o teu caminho. Porque eu não preciso ter ela presa, que se eu botar uma penca de banana, eles vão na minha porta, vão ficar ali, vão cantar de manhã, vão cantar à tarde. Então eu não preciso ter eles presos em mim. Para mim ter um passarinho e ainda ter o trabalho de alimentar ou deixar morrer de fome. Então essa mudança se existiu porque eu mudei eu. Eu não mudei o outro, eu me mudei sozinho. Então essa questão de mudar, a gente tem que se mudar mesmo. Ah, está errado, porque aí eu digo assim, a gente quer um mundo melhor, mas um mundo melhor para quem? Então eu começo a mudar o meu mundo, o meu mundinho, e aí trazer para os outros que eu consegui mudar o meu mundo. E você pode também mudar da mesma forma. Eu acho que essa questão de não poluir, o homem já nasceu poluindo mesmo, já está no sangue dele. Então, eu vejo hoje, passei beirando ali o canal perto do Recreio, a máquina dragou o rio, mas o lixo continua navegando ali. Então, aquele lixo não caiu do céu. Alguém está jogando ele. Quem é que está jogando? É o ser humano. Então, essa mudança, o cara que vê ele jogar o lixo, eu digo, o cara que quando ele suja a água lá em cima com as fezes dele e vai para o Recreio tomar um banho, ele vai dar um mergulho na própria bosta que ele lançou lá atrás. Então, ele tem que começar a pensar na mudança. Pô, mas o governo vai, então, mas vamos pensar junto aqui a melhor forma de evitar essa coisa acontecer. A água está sendo poluída? Tá. Mas a gente pode mudar a história. A gente não pode mudar o mundo sozinho, né? Mas temos que tentar. Eu acho que essa questão da mudança do ser humano, ele vai se dar no momento que a gente está percebendo que o mundo está se acabando. Está se acabando porque o homem está acabando com ele. E eu acho que, assim, eu digo para os mais jovens que essa mudança se dá aos mais jovens que têm de buscar essa melhoria. A gente não consegue mudar o cara idoso, mas o jovem você consegue botar na mente dele que se ele não começar a pensar, ele também vai estar entrando nesse marco que já é uma furada, né? Que já está tudo poluído. Então, o jovem que tem que tomar essa posição. Ah, o erro existe, mas vamos mudar agora, a partir de agora, nós jovens vamos mudar essa história, mostrar para os adultos que a coisa tem jeito. Então, eu acho que, não sei se eu consegui passar um pouco da nossa realidade, que é morar dentro de uma área rural e morar numa área urbana, para mim, eu acho que os problemas vão ser os mesmos. Pode ser um pouquinho menor, mas eles vão existir para ambas as pessoas. Eu acho que o problema ele é universal. Não adianta você dizer que não tem problema, que você está se enganando. Se você não tem, mas com certeza vai arrumar lá na frente. Tá? Então, muito obrigado. Então, obrigado pela fala, por compartilhar de conhecimento, mas eu acho que isso aqui é parte também dessa construção, né? Já que existe problema lá, existe aqui, a gente tem que pegar esses problemas e trazer ele para o campo da solução, né? De alguma forma, porque a gente já está cheio de problema para resolver, mas eu acho que é unindo forças, né? Com trabalho, através desses momentos de troca de experiências. E aí você fala muito, quando você estava falando dessa coisa de catar passarinho e tal, eu lembro que na época o UFRJ ali, na UFRJ, que é a cidade universitária que tem aqui ao lado, eram muitas árvores que ele tem. Agora a Petrobras dominou tudo, né? Então ele tinha preá, tinha um monte de... A gente caçava ali também. Pegava muitas frutas também, pescava ali no Catalão, na Praia das Pedras. Mas a poluição ela vem degradando cada vez mais. E os esgotos também, o sistema de tratamento já é precário, né? Mas eu acho que isso a gente vai fazendo aos poucos também com a conscientização do povo, principalmente o povo de favela e periferia, para poder, de alguma forma, a gente poder melhorar, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui, de como a gente pode trazer esses desafios agroecológicos para poder mudar um pouco essa consciência da cabeça das pessoas, né? E aí, com isso, a gente vem trabalhando esse último ano com esse projeto de pesquisa, foi dividido em três campos, e aí a Alessandra e eu estamos aqui representando o GT Hortas, né, que a ideia também principal, de alguma forma, é a gente tentar mapear, que é um desafio muito grande também ter tempo para isso, né, Bruno? Para a gente poder, de alguma forma, tentar fazer um mapeamento de quantas, pelo menos lajes, lugares existem com plantio, com alguma coisa, para a gente poder ter isso como dados e tentar ampliar cada vez mais.
E aí a gente focou principalmente na mata, porque é um espaço que está degradado, o solo está todo assoreado. A galera que foi lá, foi plantar, viu como era a dificuldade até de cavar, dona Juliana estava, pô, tem muita pedra. É isso, assim, a gente está tentando, de alguma forma, ajudar um espaço para poder melhorar para a comunidade como um todo. Como somos mais de 132 mil moradores aqui no Espaço da Maré, né, como no Alemão também, uma quantidade significativa na Serra da Misericórdia. Eu já tive a oportunidade de ir lá, mas não fui no Verdejar. Mas é um espaço também super importante. Não tive a oportunidade de conhecer o quilombo, mas quero muito ir. Eu fui para outros quilombos, eu fui no quilombo em São Pedro da Aldeia, da Reza de Búzios, o quilombo da Reza. Enfim, tem um outro também em São Pedro da Aldeia que eu fui, que agora eu não lembro o nome. Mas, e foram experiências também, assim, querendo ou não, agora eu começo a pensar. Eu já fui para algumas experiências voltadas à questão da agroecologia, mas isso não fica fixo. Tanto é que eu já fui para alguns assentamentos do MST também, sabe? E isso não fica introjetado porque não é uma parada do nosso cotidiano. E aí, quando a gente vem com esse projeto do GT Hortas, da gente começar a botar a mão na massa lá, né? Que é duro pra caramba, o solo também é ruim, a gente está tentando fazer de alguma forma melhorar aquele espaço, que é um espaço que a prefeitura administra, mas que era da UFRJ, da Fiocruz, e que tem um projeto de hortas do Rio ali, mas pô, ninguém dá muita estrutura. Como é o nome do Hortas Cariocas, isso. Mas mesmo assim a estrutura a própria prefeitura não dá muita atenção e a galera também tenta de alguma forma se comunicar com eles, e a gente agora está tentando fazer alguma coisa com mutirões, tanto com o plantio quanto para tentar minimizar e melhorar a qualidade da horta. E aí a Alessandra está aqui para falar um pouco dessa experiência, para falar um pouco do que foi para ela trabalhar um pouco com essa questão de hortas comunitárias. E é isso, assim. Alessandra. Boa tarde, gente. Eu sou um pouco tímida, vou tentar falar direitinho. Mas, assim, há um ano que eu tenho contato com a agroecologia, né? E eu vejo que realmente o maior desafio é convencer jovens a vir plantar, ou até mesmo nem plantar, mas pelo menos respeitar o nosso planeta, né? Não jogando descartáveis, esse tipo de coisa, que também faz parte, né? E isso é o maior desafio. E eu acredito que, através das crianças, é que a gente vai conseguir mudar, já que os jovens aqui da minha comunidade, eu vejo que eles dão mais importância para bens materiais, porque eu já vi pessoas destruírem canteiro para poder estacionar moto nas suas portas, entendeu? Então, acho que isso é muito desafiador, você tentar entrar na cabeça de uma pessoa que faz isso, né? E eu aprendo muito com os meus amigos há um ano, principalmente a dona Juliana, e eu vejo isso nos mais velhos. Quando eu fui ao ENA, esse ano eu tive essa oportunidade, eu senti muita falta da favela naquele lugar. Tinha jovens, sim, tinha muitos jovens, mas a maioria do meio rural. E aí eu senti falta da minha galera. Caramba, cadê os favelados, meus amigos? E o que tem me ensinado, assim, essa pesquisa tem mostrado, é que é possível através das crianças. Eu gosto de trabalhar com eles. Quando a gente vai para a horta e a gente leva eles até lá, é a maior felicidade, porque eles são participativos. Eles são o que nos motiva a continuar com esse trabalho, porque eles que nos deixam felizes, de fato. E quando a gente faz um trabalho lá e também chega vizinhos, tanto as mulheres como os homens que estão em suas casas, que já são aposentados, a gente fica e trocam seus saberes. É isso que você falou. A maioria da galera que vem para as favelas são migrantes.
e eles são nordestinos, então eles têm essa coisa para dividir com a gente, jovem. Só que esses jovens não tá tão ligado no que eles têm para nos ensinar. Isso é uma pena, né? E é isso, gente. Eu não sei muito o que falar, porque A vivência Da- da mata lá em cima, e a vivência com as crianças também na mata. Sei lá. então, eu já falei, né? Eu tô com vergonha, eu sou muito tímida. Como é que é a vivência lá no morro? Como é que foi o processo? Ah, sim, da nossa horta. Ah, gente, essa coisa que eu falei de destruírem canteiros, né? O que fazem. Eu acho que também é uma atitude assim, o que a gente fez, pegar a geladeira e botar na rua mesmo, e plantar nas calçadas, mesmo que depois alguém vá lá e coloque o lixo, porque o nosso maior desafio é esse. A gente fez uma horta num lixão, para acabar com o lixão, mas assim, não adiantou muito, mas a gente continua lá nessa resistência de manter a nossa hortinha em pé. E as crianças cuidam. Quando a gente não está lá, eles passam para regar. Eles passam e falam: tia, olha lá, está grande o nosso feijão, olha lá, tia. Isso é muito legal. Assim, então, é isso. Eu acredito na educação das crianças, primeiramente. E depois, os jovens, com as nossas atitudes, eles vão começar a enxergar isso, mas a gente tem que fazer, não só falar, né, para eles o que é ou não importante, mas também fazer. Porque foi assim, quando a gente foi para a mata, lá era um lugar que ninguém não tinha visibilidade, ninguém ia até lá para fazer nenhum movimento lá, nenhum trabalho. Mas a partir de quando o Minhocas Urbanas chega, a galera em volta vem, se interessa, participou da vivência, alguns moradores. Então, é a gente fazer que vai trazer essa galera para o nosso lado. É isso. Toda tímida. Não, então, assim, como ela estava falando essa questão, acho que não é só o Minhocas Urbanas, né? Tem outros grupos que estão se movimentando para vestibulares aqui da Maré também, outros grupos coletivos, grupos. E é engraçado porque assim, são grupos que não têm a ver, mas têm a ver com a agroecologia, sabe? São pessoas que estão no cotidiano ali. Porra, vamos lá limpar, mano. A gente chama Mata, mas é o Parque Ecológico da Maré, que faz parte ali que é uma das comunidades aqui da Maré. E aí a mata, que a gente chama de mata porque é o único espaço hoje na Maré com a dimensão de árvores, né, com a quantidade de árvores juntas, é a mata, que antigamente a gente chamava de Parque dos Macacos, porque aquele espaço ali era utilizado como área de pesquisa de Oswaldo Cruz, que aquela área toda era água em volta, era uma ilha que virou uma desilha, né? Foi aterrado e aí ela hoje é a Mata do Pinheiro, o Parque Ecológico da Maré. E a gente tem uma necessidade muito grande de fazer e construir coisas ali, porque a última revitalização que teve foi em 2002. Né? Então, assim, e não teve de lá para cá. 2002 para cá são 16 anos. Nesses últimos 16 anos, a coisa foi cada vez ficando pior, né? Sendo degradada. E como eu já falei, tem muito lixo, tem alguns animais lá que a galera leva para lá. Alguns moradores até utilizam, vira e mexe ali só para fazer alguma... fumar tal, tudo mais. Enfim, é o que usam, pô. Mas eu já vi também a criança, quando tem muito pé de jamelão ali, e a criançada vai lá pegar, né, dali do entorno. Aí, quando tem essa movimentação de limpeza, a movimentação de trabalhar com a horta, as crianças vão chegando. Aí trazem as crianças aqui do Timbal, leva para lá, que muitas delas não conhecem a mata, e aí levam para aquele espaço ali, que é um local novo para eles, mesmo sendo no território da Maré. E isso faz, eu acho, que cria uma movimentação. Aí daqui a pouco chega outra criançada também dali do entorno, porque assim, eu acho que o maior desafio daquela horta é um dia as crianças das escolas ali do entorno, que tem um complexo de escolas ali, tem muita criança aqui na favela, utilizarem da horta para poder se sentirem pertencentes. E utilizarem, eu tenho um sonho que é assim, porra, que aquele espaço vire uma Quinta da Boa Vista, a Quinta da Mata, como a Jandra chama. É isso, tá ligado? Porque assim, se ali no final de semana vira um espaço para as famílias, seria fundamental assim, porra, a reconstrução daquele espaço.
E aí eu acho que assim, o empenho é cada um aqui fazer, divulgar e estar lá, fazer parte também das movimentações, dos movimentos de limpeza. É isso. Eu acho que se a gente se junta e troca com quem sabe, né, que na verdade a gente é só espectador, que está se tornando acho que é a pilha. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, não sei. Eu queria perguntar mais para a Marcele e para o seu Paulo, né? Que falassem um pouco mais também, como eles falaram, da participação das crianças e da juventude na horta. Não aparece. Queria que vocês falassem um pouco mais da participação das crianças e da juventude nas hortas, nas roças, nas práticas. Eu estou até brincando agora aqui com ela, que lá no Verdejar a gente chama as crianças de público não mobilizado. Que só a gente está lá que elas estão lá. Enquanto a gente faz um sufoco para conseguir um morador estar ali junto com a gente. As crianças. E com a juventude foi dentro desse desafio de também não conseguir com que eles se apropriassem, né, tivessem esse pertencimento àquele espaço, o quintal deles, que a gente chama, que foi quando a gente começou a pensar a agroecologia na forma de como traduzir a agroecologia. E fomos pensando que a comunicação, o audiovisual, as outras práticas culturais, o teatro, fossem uma forma da gente conseguir dialogar e trazer eles, pelo menos para eles terem tipo aquele bebê da água, da fonte, que a partir dali eles pudessem se interessar, e vem dando muito certo. E é claro que a gente só tem conseguindo isso com mais potência através, né, de estarmos agora com o ponto de cultura, que o ponto de cultura trabalha justamente isso. A questão da memória ambiental da Serra da Misericórdia, voltada pelos saberes ancestrais e comunitário, onde a juventude faz esse resgate e traduz isso. Aí o filme que eles fizeram, Olhares da Misericórdia, a Serra que Atravessa Gerações, foi maravilhoso, porque eles trabalharam cinema e audiovisual, né, com memória ambiental, e conseguiram contar a história daquele local deles a partir dos seus pais, a partir deles mesmos, a partir dos mais antigos. Então, ali, acho que já foram picados um pouco pelo passarinho da serra. E aí, com o teatro, eles fizeram a peça Vamos Verdejar, que foi onde também eles conseguiram encenar a história do Verdejar, como o Verdejar nasce, que é através também de um grande homem que morava ali na fazendinha, que é falecido, que é o nosso mestre Luiz Poeta. Então, o nosso ponto de cultura é ponto de cultura Luiz Poeta. Então, eles, a partir desses meios de comunicação, da arte, da cultura, que eles vêm se identificando com o Verdejar. E esse ano a gente está trabalhando na agroecologia. E eles estão lá firmão, botando a mão na terra, trabalhando com as hortas. Aí agora, depois que passaram por um processo de ir para fora, ver como a agroecologia é importante, aí agora que eles estão entendendo que aquilo ali sempre existiu no quintal deles, e agora que eles estão se apropriando mais. E hoje eles estão lá na feira da MST, da Reforma Agrária, dando uma oficina de agricultura urbana. Então, assim, eu acho que é a partir disso, de tentar dar outros elementos, outras formas de fazer agroecologia, que aí, daqui a pouco, eles estão plantando também. As crianças não, as crianças estão sempre lá. Paulo. Então, a gente começou lá, com o trabalho com as crianças, foi o seguinte: o primeiro momento foi quando a gente resolveu criar uma lixeira, e aí, para isso, a gente tinha de fazer o quê? Fazer o percurso nas ruas, com a criançada e com saco de lixo, dava luva e tal, e começamos a conscientizar as crianças a questão do lixo. Porque o que se via é que em cada quintal o lixo era jogado, né, ficava lá jogado. Então, com isso, vinha rato, cachorro carregava, e essas coisas. Aí, hoje, a gente já tem uma redução bem grande da questão do lixo. Não acabou, mas a luta não continua ainda. E agora também estamos com esse processo da horta. E aí vai acontecer agora no evento dia 18, acho que 18 ou 19, uma galera que vai lá e vai estar ensinando a questão da composteira. E qual a ideia? Porque cada quintal faça a sua composteira, ou a gente faça uma composteira no geral. Mas que o ideal seria que cada um aproveitasse o que tem na sua casa, que é a questão do lixo. Hoje, a questão do lixo, eu já faço o uso do lixo, que é o orgânico. Ele vai para a composteira mesmo, já não vai como lixo. Aí teve o pessoal da prefeitura que eu falei que se existe a questão da reciclagem, mas a gente bate no entrame de que você faz a reciclagem,
essa reciclagem ela vai para o caminhão, mas ela vai para o lixo, ela volta a ser lixo. Então, ela não é aproveitada 100%. Então, a gente tem um começo e não tem um fim da história. Você faz um trabalho, né, de consciência, mas quem deveria terminar com ele, com um recurso certo, ele não acontece. A questão do lixo orgânico, que são as podas das árvores, ele é descartado como lixo, lá nos descartes. Então, a gente diz que é um mundo melhor, mas por que não reaproveitar? Hoje até está se tendo essa consciência de ter lá uma picadeira que estão transformando, fazendo um adubo. Mas até então não era o lixo, porque tem um valor o lixo, cada caminhão tem um valor. Então, o que será colocado não era questão de você reciclar, era arrumar um dinheiro. Então, hoje as pessoas já estão tendo essa consciência, porque tem de tê-la, não tem jeito. Não adianta você querer fugir dessa realidade. Então, é a questão de usar o jovem e cobrar mais, que o jovem cobre mais dos adultos. Porque antigamente os adultos cobravam mais do jovem, hoje o jovem que tem que fazer o contrário, cobrar dos adultos, porque os adultos só estão fazendo M. Alguém quer fazer outra pergunta? Opa! Falou em criança, motivação total. Então, eu queria saber qual é a relação, né, das crianças aqui da Maré com esse projeto de vocês. Quando vocês falam das escolas, vocês vão nas escolas falar desse processo aqui? Qual é a relação? O envolvimento das crianças aqui da Maré. Não, as crianças aqui da Maré, elas são moradoras que frequentam o cineminha que fazemos aos sábados na roça. Então, eles não são de ONG nem nada, eles são amigos, parceirinhos nossos lá da roça. E aí, quando a gente leva ele para esses espaços, que eles nem conhecem, como o Naldinho falou, são do território, mas que não chegaram até ir até a mata, e aí eles fazem as amizades lá, outras crianças também chegam junto. Lá, a criançada que mora aqui mesmo, não é de escola. Apesar de precisar mesmo, porque nas escolas, a escola aqui, essas da principal, esses brisolões, tinham hortas, né? E quem cuidavam eram as crianças. Mas hoje a gente vê que está lá precário, né? A horta. É a horta da escola Elis Regina, se não me engano. É Elis Regina, né? E do Samora. E aquelas hortas é um trabalho a se pensar assim de levar para as escolas. O nosso grupo, ele é muito recente, né? Ele tem 1 ano e a ideia era fazer um mapeamento de hortas de moradores em Laje. A gente fez algumas, né? E assim é isso. Em relação à criançada das escolas, é uma coisa assim que a gente tem que chegar junto ano que vem com esse projeto, porque até então era eles plantarem na mata, né? Para as pessoas poderem colher na mata. Só concluir o que ela está falando, na sua pergunta mesmo, porque assim, eu acho que o maior desafio é a gente tentar, eu acho que levar essas crianças das escolas para a mata, né? Além da gente tentar promover alguma coisa relacionada à questão da agroecologia dentro das escolas. Né? Isso é porque é óbvio que isso demanda muito tempo para que isso se concretize. Mas, assim, como ela falou, assim, é recente e a gente vai tentar, de alguma forma, desenvolver e desenvolvendo da forma que dá, através do tempo de cada um, mas que a gente consiga, de fato, fazer algo palpável, como já é com a criançada do cineminha, né? Que chegou lá, plantou e tal. Outras crianças ali do entorno, que viram um monte de criança, começaram a se agregar. Aí a ideia é mais nesse sentido, sacou? Da gente tentar, de alguma forma, levar isso como proposta para as escolas e as escolas começarem a fazer com que as crianças também conheçam o território. Aqui vai ser criada uma horta, né, aqui no Museu da Maré. Quem vai cuidar dessa horta aqui no museu? Vera perguntou isso, né? A gente conversando ali. Porque aqui tem uma criançada, entendeu? A gente pode estar envolvendo essas crianças para cuidarem dessa horta aqui, tá? Passa o bastão. Então, aqui a gente vai ter uma experiência também de horta, e é isso, a gente tentar trazer a responsabilidade para a criançada, deles se sentirem pertencentes, que é algo importante para eles. Então, assim, quando eles se sentem pertencentes, e que aquilo é importante para eles têm mais zelo, eles cuidam. Então, assim, é isso. É um trabalho de base legal mesmo que a gente tem que fazer. Oi? Claro, não. Passa o bastão. Então, acho que a gente está falando um pouco sobre essa
A gente está falando um pouco sobre essa questão da escala, né? O nosso trabalho é de formiguinha, né? Então, em números, né? A primeira vivência, 28 crianças, isso foi tacando o terror lá. Aliás, o que mais marcou foi que o seu Bolado, que cuida da horta, ficou muito chateado porque estavam pegando todas as frutas, ainda nem pela metade do tamanho, mas já todas felizes. E eu achei muito marcante isso, porque a gente conhece essa criançada subindo o morro para comprar balinha. Ou seja, foi o primeiro momento, talvez, que eles tiveram de conseguir algo que dá para comer, que não tinha que pagar. Né? Foi impressionante, porque as crianças foram subindo todas as árvores possíveis para pegar tudo que tinha de acerola, limão ainda não maduro, o que for. E o seu Bolado foi, a próxima vez, não, as crianças que se vieram, então, vocês vão falar com essas crianças que não dá para pegar isso, não dá para pegar aquilo. E aí é importante frisar, né, a gente estava lembrando isso também, a primeira vivência, mais ou menos 5, 6 semanas atrás, foi em colaboração com grupos de agroecologia da UFRJ, né, que tem o Muda Maré, tem o Capim Limão, tem Muda, tem Plantando uma Moradia, tem 6 grupos que se articulam no fundão. O nosso trabalho está nessa interface. Pesquisadores, comunitários, movimento social. As nossas pernas são pequenas. A gente vai no experimental, vai testando. O que, por exemplo, esse encontro aqui pode propiciar seria que um desses grupos que trabalham com esse tipo de coisa, de compartilhar conhecimento e levar os fazeres e saberes, né, para o nosso território, por exemplo, chegar junto. A ideia é essa, inclusive, que a oficina na sexta-feira vai ser com essa proposta. Não, amanhã, né, na quinta-feira. Tem 2 oficinas agroecológicas de pós-almoço, cada dia, e um dia a gente vai querer ir lá no terreno baldio e pensar como é que se pensaria uma horta aqui, o que tem que fazer para começar. Então, isso seria uma coisa muito prática. E aí, o que pode ficar daqui? Seria um contato para o ano que vem com esses grupos que trabalham com isso. Um dos quais nós estamos ali no meio, mas com certeza tem outros grupos com maior, inclusive, né, infraestrutura, poder chegar. O que a gente mais tem nessas relações são, por exemplo, ações de curto prazo, que as pessoas chegam com muito ânimo, mas, na verdade, né, por exemplo, foi muito legal, Botânica em Ação, foi plantar árvores lá na mata, no dia da nossa vivência, só que a gente começou a falar das cabras que tem ali, dos cavalos que tem ali. E isso, por exemplo, é uma coisa que ali não é o saber necessariamente técnico de alguém que vem da universidade. Ali tem que conhecer aquele território. Isso ainda não foi pensado. A gente pode, talvez aquelas árvorezinhas coitadas, as folhas talvez já nem tem mais. Então a gente vai ter que ver quando consegue ir lá, pegar pneu, pegar o que for palete, para tentar ver se dá para proteger as árvores que foram plantadas, né? Mas isso tudo é questão de perna também. E a gente vai tentando e vai fazendo. A gente, né, através do Naldinho, identificou na horta e na mata um território que dá para fazer essas experiências, dá para agregar. E aí, um terreno como esse aqui atrás é outro desses territórios que dá para fazer isso. Agora, sempre pensar numa dimensão que a gente não se frustra. Né? Se a gente começa aqui... Porque a dimensão das hortas nos CIEPs é imensa, né? Principalmente na divisa, são canteiros e canteiros e canteiros. Mesmo quando ainda tinha pessoas cuidando, a metade dos canteiros era desativada. Então, acho que é isso também, a relação. O que a gente tem perto? Aqui são quantos jovens, por exemplo, que vão poder cuidar da horta. Então, vamos pensar nessa dimensão. Isso é uma coisa bem bacana da galera da agroecologia no Fundão. Eles trabalham lá com uma lógica de nós só conseguimos estar aqui às sextas-feiras. Eles entenderam que são estudantes que fazem 1 milhão de outras coisas, então o que adianta ficar trabalhando com um ideal que não existe? Então, eles estão aplicando técnicas de manter a umidade dentro do solo, que eles, irrigando uma vez por semana, conseguem manter uma agrofloresta ali. Aí tem várias técnicas que a gente vai visitar sexta de manhã para poder conhecer lá também como é que se faz isso. Aí aqui também é sombra, como é que faz, o que planta, tudo isso, né? E aí eu acho que se constrói um processo. Você queria falar, Gendra? Olá, meu nome é Geandra, eu também faço parte da Roça, faço parte do projeto Minhocas Urbana e do GT Horta. E aí a minha pergunta é o seguinte para vocês dois. A gente, quando faz uma produção de horta urbana, tem como proposta ou finalidade tentar arborizar o máximo possível essa área urbana nossa. Mas, dentro desse processo de 1 ano, a gente viu também que a construção de horta ela também tem um outro sentido, uma outra moeda de troca, aqui na Maré. Na Maré, a gente tem um problema muito sério com lixo. E a gente tinha praticamente um lixão do lado da nossa loja, e a gente, para tentar acabar com aquele lixão, a gente tentou fazer um canteiro de horta, a gente construiu uma horta para conseguir acabar com aquele lixão. Acabamos com o lixão.
O lixão foi para outra porta. Então, a galera começou também a criar, nesse canto, uma outra estratégia de fazer um canteiro de horta, não com o propósito de ter uma horta, mas de ter uma justificativa para não jogar lixo por conta da horta. E aí eu acho que assim, a gente tem muitos desafios, mas a gente também tem muitos encontros, né, e muitas curiosidades que acontecem nesse processo. E aí eu queria saber se vocês têm alguma história ou algum processo parecido com esse, né, de tentar construir ou arborizar dentro de com uma outra moeda de troca que não fosse a primeira de arborização. Não sei se eu fui entender a pergunta. Eu sou complicada. Quem vai querer responder? Então, esse é um desafio lixo. Lá no Verdejar estamos desde 97, um projeto que começa por moradores locais e que continua sendo gerido por também moradores locais e lixo o tempo inteiro. Jogam lixo na horta, jogam lixo nas trilhas. E aí o que a gente vem pensando? A gente recebeu, no primeiro encontro que teve da agricultura urbana, a gente conseguiu levar lá para o Verdejar o pessoal, vocês já ouviram falar da Revolução dos Baldinhos? Que é uma galera incrível que simplesmente transformou um lixão numa área produtiva de compostagem. E qual que foi, como é que eles vieram meio que ensinando, assim, mostrando para a gente como é que eles conseguiram essa relação com os moradores para não jogar lixo, né? E aí a coisa foi assim, primeiro começar o que afeta aquele morador, aquele lixo naquele lugar. Primeiro o aspecto visual, muito feio, né? O lixo jogado. E o outro aspecto é doença. Quando os moradores começaram a ter entendimento que os ratos, que os animais que trazem doenças, os bichos, estavam ali por causa de uma má gestão daquele resíduo, porque a gente sabe que lixo não existe, né, gente? Lixo nada mais é que matéria-prima fora do lugar. A questão é como é que a gente faz o descarte ou o aproveitamento dessa matéria-prima. E aí, nessa lição, eles vieram falando que começaram a partir daí. E aí, então você separa o seu lixo orgânico, que chamam de molhado, e do seco, que o molhado a gente vai fazer adubo, você dá para a gente um baldinho cheio de matéria orgânica, que de troca nós te damos uma mudinha aqui da nossa horta. E aí lá eles começaram a trabalhar isso. Hoje em dia eles têm um polo maravilhoso, os moradores são super integrados. O Verde já tentou, não tem conseguido muito. E aí o que a gente vem tentando fazer? É aquilo, meu amigo catador. Sabe? A gente sabe que na comunidade, na favela, tem muitos catadores de lixo. E quando a gente descarta o lixo lá na comunidade, que fica aquele empilhão de lixo, a gente vê, às vezes, os nossos tios, os nossos pais indo ali para fazer uma seleção dos lixos para poder vender, fazer seu uso. Então, a gente está iniciando, depois de 22 anos, que é isso, ele trabalha de formiguinha. Verdejar agora, gente, foi em 2008 que a comunidade começou a valorizar aquele espaço. Antigamente era um bando de maluco no meio do mato plantando árvore. Lugar que eu quero botar a casa, o nego está lá plantando árvore que não vai servir para nada. Então, agora que a comunidade, porque infelizmente, né, pode dizer assim, apareceu na televisão esse negócio de orgânico, né? E aí, no meu quintal, Verdejar tem horta orgânica aqui na frente. Então, assim, infelizmente, a coisa veio pela mídia, mas a gente já estava ali fazendo há muito tempo. E aí, agora, o que a gente está pensando em fazer? Que vai ser um experimento. Meu amigo catador, fazer um mapeamento de que catadores que tem ali na comunidade, e propor uma coleta seletiva já direcionada. Então, o meu pai, que cata garrafa PET, então eu vou ter uma bombona para ele, um saco grandão, uma cesta de ferro, que a gente vai um dia na comunidade, com os jovens, com as crianças, hoje é o dia da garrafa PET, e tentar empoderar aquele catador para ele ter poder botar a mão numa matéria-prima que ele utiliza para, às vezes, alimentar sua família. Limpo, né, bem descartado, mesma coisa com papelão, e a matéria orgânica, vamos lá para a horta do Verdejar, que aí você traz o seu baldinho, que a gente vai fazer com garrafa PET, nós estamos ensaiando essa ideia de trazer com a garrafa PET, e você tem direito a colher, ou se não quiser colher, a gente tem direito a 2 verduras aqui, uma cenoura ou uma berinjela da horta. E aí começar com essa relação, que é essa questão da moeda de troca, porque a gente tem essa coisa, né? Que a gente só muda quando está diretamente afetando a gente. O lixo está fora, botei o lixo para fora, mas o fora está ali, na comunidade, trazendo o bicho. Então, assim, é pensar nessa perspectiva assim, de que como aquele lixo que o meu marido que vai lá meter a mão, então, assim,
pegando mesmo do íntimo particular. Então, quem são esses catadores? Como é que a gente faz para que esse catador tenha dignidade de estar recolhendo a matéria-prima que para mim não tem mais uso e que para ele é o gerar-pão, e a questão do resíduo orgânico. Então, assim, é um ensaio que a gente ainda está tentando e que eu acho que pode dar certo, porque é isso, beneficia diretamente. Então, assim, a gente começou a perceber que, para a gente se relacionar, às vezes, com as pessoas que estão ali na correria, não é nem porque nem querem saber. Às vezes, é a correria do dia a dia. Você acorda, tem um dia todo, trabalha para caramba, a vida na favela, todo mundo sabe que não tem nenhum tipo de privilégio. Então, como é que eu faço? Aí a gente pensou também a questão do artesanato, o descarte de óleo. Vamos fazer uma bombona de óleo para depois transformar em sabão, que vai ser distribuído para o morador. Caixa de leite e tal, a gente dá para a dona Josefa, que ela vai fazer artesanato, e depois você ganha um artesanato ou aprende a fazer para gerar renda. Então, é olhar o lixo verdadeiramente como uma matéria-prima, como um local de geração de economia, né, que a gente chama, que é geração de renda. E aí a gente vai vendo que, se é assim, a gente consegue entender que dentro da minha casa o que eu descarto é riqueza. Aí a gente está tentando. Vamos ver. E aí, alguém mais quer fazer alguma? Opa. Oi, bom dia, gente. Eu cheguei meio atrasada, não consegui ouvir a Marcela. Eu sou Suzana, tenho uma experiência de horta e de comunidade lá no Morro da Formiga, na Tijuca. A gente também tem essa batalha do lixo, da horta. A gente tenta fazer uma dobradinha com hortas cariocas, né? Eu acho que o problema do hortas cariocas que a gente conseguiu identificar é que eles não se relacionam muito com os moradores, né? Eles meio que se protegem dentro da horta. A gente está querendo furar esse cerco, né? Assim, estabelecer uma relação mais direta entre, né, o agricultor que está ali cuidando da horta e os moradores terem a ideia de pertencimento, que aquela horta é uma política pública, e por política pública ela foi feita para os moradores, né? E aí isso a gente está... Mas é complicado, porque o agricultor está ali, ele acha que a horta é dele, ele faz o que ele quer, ele distribui o alimento para quem ele acha que precisa mais. Então, o critério é muito mais pessoal do que coletivo, né? Agora, o que me veio, a minha iniciativa de me apresentar isso é um pouco o que a companheira ali falou sobre a horta, né? E aí me lembro da questão da alimentação, né? Porque como eu trabalho com alimentação e agroecologia, alimentação saudável, acho que a Marcele podia falar um pouco, porque desculpa, eu tomei a rouca. A Marcele tem experiências brilhantes com o que ela faz com a alimentação, com a comida, que a dona Juju também, quer dizer, a horta eu acho que é isso também, além de aproximar do verde, ela pode ter como resultado uma alimentação que as pessoas não estão acostumadas, o que fazer. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que... Obrigada. A gente tem que tentar, né, explorar mais, né, como é que a gente faz com o produto que a gente cultiva da horta, assim, que experiências alimentares, oficinas culinárias que a gente pode fazer para poder, assim, cultivar, mobilizar e seduzir, né, as crianças. A gente seduz muito lá no Formiga com a oficina culinária. As pessoas ficam encantadas com o que a gente pode fazer com o que a gente cultiva. Não sei se a Marcele vai dar. Suzana é parceirona, sempre, né, estamos juntas. A gente vem tentando fazer esse negócio, aquela história, né? Como é que a gente mobiliza a comunidade? Como é que a gente mobiliza as pessoas? A gente viu que não existe mobilização, existe sensibilização, né? Eu não consigo fazer uma educação ambiental sem eu sensibilizar a pessoa pelo afeto com isso. Então, o que é mais afetuoso do que uma boa comida? Do que a gente se juntar para cozinhar junto, né, e fazer uma comida que, além de fazer a comida, você está ali resgatando, essa comida minha mãe, minha avó fazia. Então, nada mais potente do que sensibilizar, que é através da comida. E a gente vem experimentando a história da cozinha agroecológica, porque nesses encontros que a gente tem tido, a gente viu que lugar de agroecologia é na cozinha. Né? E não aquela cozinha do machismo que a mulher tem que estar na cozinha cozinhando, mas a cozinha do empoderamento da mulher e de todos que tenham seus saberes. Porque é na cozinha que a gente cativa, é na cozinha que a gente alimenta, é na cozinha que a gente conversa, que a gente fofoca. E aí a gente vem experimentando fazer... A gente acabou de passar por um ciclo, que é o ciclo da banana, que foi um projeto Cultura da Banana, que a gente pôde
tirar da matéria-prima, né, da bananeira, diversas coisas, tanto da medicina, como xaropes do bico da banana, quanto do artesanato das fibras da bananeira, e chegamos na gastronomia. E aí a gente utilizou tanto a casca da banana, como a biomassa, e também até o próprio umbigo da banana. E aí a gente vem experimentando usar os alimentos, como eu tinha dito, das alimentícias não convencionais. E muito voltado para a questão que veganismo, não vou usar mais essa palavra, eu vou usar alimentos que não tenham origem animal, né, que é a cozinha que eu me proponho a fazer. Então, assim, eu venho experimentando alquimia agroecológica, que é um projeto que, assim, que não é um projeto né, que eu vou recorrer ao edital, não, é um projeto de vida, de tentar unir mulheres para produzir alimentos saudáveis a partir de produções de agricultoras locais. E eu acho que, para falar de comida e falar de cozinha, eu acho que a gente tem uma mulher aqui que é fantástica, que eu quero passar a bola para falar sobre isso, porque ela, além de trabalhar o cultivo, o alimento, ela trabalha o beneficiamento desse alimento, que é quando a gente trabalha na questão sazonal. Você sabe o que é isso? Que é trabalhar de acordo com a produção que vem dado... desculpa, gente. Que é, assim, se alimentar dos produtos que... A banana não dá todo dia, todo mês. A berinjela não dá todo mês. Então, o sazonal é respeitar o tempo de plantio e cultivo desses alimentos. Então, a dona Juju, a gente trabalha com os alimentos mais in natura. Eu até faço a conserva da casca da banana, que é uma maneira de eu beneficiar ela, que é o poder ter ela por muito mais tempo, ultrapassando esse limite da sazonalidade do alimento. E a Juju, ela tem essa experiência com uma cozinha fantástica que beneficia e que transforma vários alimentos in natura em alimentos que eu posso guardar até por muito tempo. E aí, Juju, eu quero passar a bola para você, para complementar esses saberes da nossa cozinha agroecológica. Gente, vocês me botaram uma saia justa. Então, quando a Marcela falou aqui, eu não sei, vocês são meus filhos, meus pais, minhas mães, são tudo. E a Marcela, a gente se conhece há muito tempo, desde o começo da agroecologia, da articulação, né, Marcela? E a gente vem nessa relação. E eu não faço meus produtos assim porque eu quero, é através das experiências, conforme a Marcela falou, a gente que é agricultor, a gente perde muita coisa. Você leva um produto para a feira, não vende, quando você chega em casa, você joga aquilo no lixo. E coisas que você pode fazer, como você pode fazer uma pasta de berinjela, que depois dela pronta, ela tem 6 meses de durabilidade. Você pode fazer uma farinha de berinjela, que tem 1 ano de durabilidade. Você pode fazer um jiló, que ninguém gosta do jiló vermelho. Você pode chegar lá e fazer uma farinha de jiló, né, Marcela conhece, né? Que você serve, que é ótimo para o seu organismo, para o intestino. Então, as coisas assim, o quiabo, ele fica seco, você não pode mais vender ele. Você pode fazer uma farinha de quiabo, que também é muito bom para a saúde, justamente para... Eu não sou nutricionista, não posso falar isso, mas eu falo porque eu tirei lá na internet de uma nutricionista lá, tá? Que ele baixa a diabetes. E aí eu não falo nem pelo que eu vi, eu falo pela experiência própria de pessoas que testou comigo e realmente aprovou que ele baixou, que ela melhorou. Teve pessoas que pararam de tomar insulina com a farinha do quiabo. Então, são diversas coisas assim. Como ela falou, nós temos a taioba que ninguém usa. Olha, quando vocês estavam falando numa horta aqui, olha quantas coisas que você pode fazer. Uma taioba, um João Gomes, um orapo nobre, uma chaia, né, Marcelo? Quanta coisa que você tem. E eu fiquei tão feliz que no final do mês de novembro, foi a Ana Ribeiro, que a Marcela eu acho que conhece, esteve no meu sítio e me descobriu 20 tipos de plantas que nós não sabemos, que acha que é mato, e que são plantas comestível. E que ela se prontificou a ir lá fazer uma receita um dia, que eu quero que nesse dia todos os meus parceiros que quiser comparecer estejam lá. A banana, a casca da banana que a Marcele falou, além de você fazer, você pega aquela casca de banana, você faz um peixinho
para comer ele de tira-gosto. Olha que delícia que é, né, Marcelo? E muitas coisas. Tem a banana passa, tem a bananada sem açúcar. Vamos evitar um pouco de comer o açúcar. Vamos fazer a geleia de banana sem açúcar, a bananada sem açúcar, diminuir o nosso açúcar, que é o nosso veneno, né? E vamos tentar fazer isso. E tem outras e muitas coisas que a gente pode falar. Mas quando se fala em horta, Marcele, eu descobri agora uma coisa que vocês já tinham me ensinado e nós modificamos lá. Eu sou meia louca, né? Modifiquei. Eu fiz com as meninas do Pax, nós fizemos um mutirão lá. Em vez de a gente botar a bananeira jogada, o tronco da banana jogada no chão, a gente bota ela em pé, na beira da horta. Porque ela vai conservar muito mais a umidade e vai também evitar que, quando a chuva venha, jogue toda a estrutura da horta no chão. Quer dizer, tudo ali vai ficar uma coisa bem legal. Tá? Foi muito bom. Obrigado, Marcelo, por você terminar. Mas o que eu quero falar também é que eu sou muito feliz em ter participado desse projeto, porque nele eu pude ver como a comunidade precisa que nós ajudamos. E nós sabemos que, quando a Marcele falou do baldinho, isso é muito importante. Olha, domingo, no mutirão, a gente fez uma plantinha, nós não fizemos, nós pedimos para a criança plantar uma mudinha e levar para casa, para dar de presente à mãe delas. Eu já falei assim, vocês dão esse aqui de presente de Natal para sua mãe. E lá em cima, no mutirão também, a gente teve uma dificuldade. Tinha 3 garotos no mutirão lá, brincando, 2 tocando pipa e outro andando de bicicleta. Eu fui lá, convidei ele, para ele vir ajudar a gente no mutirão. E o que é que eu fiz? A gente não vai dar ordem, a gente vai dar... Eu dei para eles, eu falei para eles assim, olha, essa árvore é sua. Botamos o nome dele lá, né, Maria? Você tem que botar o nome dele lá depois, tá? Essa árvore é sua. Todo dia de manhã, quando você vier soltar a sua pipa, você traz uma garrafinha d'água e bota no tronco dessa árvore. Porque assim eu acho que a gente vai conseguir fazer com que essas crianças realmente tenham consciência. E eu falei para ele, isso é uma pitanga, você depois vai subir no pé e vai comer a pitanga. Então, a gente tem que incentivar desse jeito. E eles ficaram super felizes, né? Teve um que ficou tão feliz que aquele eu tenho certeza que vai cuidar. Os outros 2, não, mas um eu tenho certeza. E se em 10 você tirar um, você está feliz, tá? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente pensa em trabalhar com as crianças, conforme vocês falaram, vamos tentar fazer com que elas plante, colha e leve para casa para comer em casa, até para elas aprender como comer uma comida sadia. E falar sempre na importância. Nunca devemos esquecer de falarmos da importância de não usar o veneno e mostrar para eles a diferença da comida com veneno para a nossa comida sadia. Tá? Obrigada. Falou a voz do conhecimento. Tem mais alguém para fazer pergunta aí? Mais alguém? Joelma. Boa tarde. Meu nome é Joelma, eu sou do GT Feiras, né? Eu não sou filha de agricultoras, mas eu casei com feirante, né, minha esposa. E o que eu lembro na minha infância é que meu pai, ele tirava coco, né? Ele era o tirador de coco. E minha mãe, ela catava esses caranguejos pretos no mangue. Ela entrava dentro do mangue e caçava goiamu, né? Caçava esses caranguejos no mangue. Eu não sei o nome que fala. Você quer aqueles caranguejos pretinhos cheios de pelinho? Oi? Caranguejo? Então. Os grandes patões, assim. Goiamu. Então, essa é o que me leva à minha infância a conviver com esse negócio de horta, porque eu sou de Maceió. Minha mãe e meu pai são de Maceió, então eu vim do norte, né? E para morar aqui no Rio de Janeiro. Mas o que nos leva e nos motiva, na verdade, que eu quero falar, o que nos nos motiva é o que a gente está gerando no coração dessas crianças e mobilizando a elas uma conscientização, né, de que a gente pode plantar algo ali na mata, por exemplo, né, e ali a gente pode se alimentar com aquela plantação, com aquela goiaba, com aquela manga.
E a gente tem que ter, dentro da comunidade, para lanchar, a gente tem que ter um dinheiro. E muitas crianças aqui dentro da comunidade, a gente sabe que tem pais que não têm condições, tem muitas crianças aqui que precisam, né, ser cuidada, tal. Então, que essa conscientização que a gente está levando para elas, que é plantar uma árvore, que ali vai gerar uma fruta, e que ela pode comer aquela fruta a qualquer momento que ela quiser, eu acho que a gente está corrompendo os maus costumes. Está entendendo? Através dessa atitude de plantar, de sementinha, gerando essa sementinha no coração dessas crianças, a gente vai plantar, a gente vai colher lá na frente, com meus netos, meus bisnetos, vão colher bons frutos. Isso que eu gostaria de dizer, não é menos uma pergunta, eu só queria complementar. Então, mais perguntas? Porra. Não é nem para sentar. Não, acho que talvez uma reflexão, assim, ou tentar uma mobilização maior, assim, porque a gente está conversando entre a gente de quanto é difícil a gente mobilizar as pessoas, de como é difícil trazer o jovem e a galera adulta, mas eu acho também que a gente tem que começar a pensar como é que a gente pressiona o poder público, porque ele também é responsável por tudo que acontece e pelas questões de não ter hortas urbanas também nas favelas ou no espaço onde vocês também vivem, né? Então, assim, para não achar, ou não, eu pelo menos penso assim, que não é só uma responsabilidade nossa. A gente vive num sistema de governo e que também tem uma responsabilização deles. A gente tem a mata, o parque ecológico, e para arborizar essa mata, a gente precisa também de investimento. A gente precisa de mobilização dos nossos braços, para a gente cuidar, para a gente cultivar, mas a gente também precisa de investimento, que a gente não tem. A gente pode ter boa vontade, a gente pode ter uma boa mão para conseguir, junto com a planta, arborizar aquele espaço, mas a gente precisa de muito mais do que isso. E acho que o governo também é responsável por isso. E a gente tem que se mobilizar e reivindicar isso, os nossos direitos, não só a mobilização nossa, mas também uma reivindicação disso.